Olá, amigas, tudo bem? Bom dia, gente! Quantos anos! Eu adoro que o canal é tipo assim, eita, que salão. Isso aqui, gente, não é nem 6 horas da manhã ainda e já tá assim, tá? Pra vocês terem uma ideia. Mas deixa eu ver onde eu vou enfiar vocês enquanto eu dobro minhas roupas. Porque eu quero conversar com vocês. Quantos anos a gente não conversa, né? Então, minha cabeça tá muito ruim. Então nós vamos fazer uma oração, gente. Porque eu acordei, fiquei futricando nas coisas. Fiz um exame de consciência, fiz sei lá o que e não rezei. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pela oportunidade de viver mais uma vez a vida que Tu me destes. Eu vos agradeço por este dia. Peço que eu tenha caridade, amor e esperança com o próximo. Que eu saiba me mortificar e viver penitências e ter orações também. Obrigada, Senhor, e que esse dia seja para Te louvar. A minha oração tá bem bonitinha, amém. Tá bem bonitinha, gente, porque vocês estão aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santo anjo do Senhor, meus anjos guardador, se a Ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém. Então, gente, vai ter que ser meio geladinho ainda, gente, porque não posso esperar mais, tá? Algumas roupas eu vou deixar, mas outras eu vou ter que estender mesmo. Não posso esperar mais. Essa aqui, gente, eu vou botar aqui na frente, porque ela tá longe do sol. Aí ela não secou direito. Mas o resto tá tudo seco. Deixa eu voltar pra perto de vocês, né, gente? Eu tô longe falando, que nem pode na chuva. Mas eu lembro que assim, eu não conversei mais com vocês, né? Passou um tempo e eu sumi. É muito fácil você sumir, sinceramente. E eu tenho essa facilidade, porque eu estou sumindo literalmente de tudo, sabe? E eu tô me sentindo tão sozinha. E é engraçado que toda vez que eu fico assim, me dá vontade de voltar a fazer o canal. Só que o canal, ele, há um tempo atrás, ele era muito assim, a minha cabeça, dentro de uma coisa muito doida que eu tinha. Que, gente, eu sempre fui meio desanimada, mas eu tenho os meus momentos que eu tô assim, né? E eu acho que era isso. Era isso, entendeu? Mas de forma geral, tá tudo muito bem, graças a Deus. Eu estou muito legal. Olha só, gente, que eu tenho e que eu não estava usando direito. Aí eu falei assim, não, que pouca vergonha, eu vou lavar ela pra eu poder usar. Que ela é muito bonitinha, olha. Tá vendo? Ela é muito bonitinha. E eu tinha deixado ela aqui na minha avó, não tá usando pra nada. Mas aí hoje eu vou levar, vou usar, vou arrumar aí. Arrumar não, que já tá lavada, né? Mas assim, agora que já tá lavada, agora mesmo eu posso usar, né? Gente, tá no sol, né? Aí as roupas estão secou. Se não fosse esse sol, gente, não teria como recolher roupa agora. Mas, como tá no sol de racha 40 cabeças, tá bom pra recolher a roupa, né? Aí eu tenho que recolher a roupa. O sol aparecendo ali, vocês estão vendo como tá forte? Pois é. Se eu continuar falando aqui, gente, senão eu vou perder a alinhada no meio. O bonde, o boi, sei lá, passando. Mas, aí, gente, é meio complicado, sabe? Eu tô achando meio complicado. Porque assim, eu estou num discernimento vocacional quase eterno. Que ele é efêmero, né? Aí eu discerno 2 minutos e depois eu já tô tentando discernir de novo. Por quê? Porque, gente, é muito difícil. Principalmente pensar na sua vida inteira. Eu tenho pavor de pensar na minha vida inteira. Porque, gente, como é que você vai decidir uma coisa que não é agora? Não é tipo assim, aí eu vou. Não, é pro futuro. Aí eu não sei se eu continuo, se eu estudo bastante, se eu rezo bastante, se eu tento me mortificar mais, se eu estudo mais. E, gente, não, eu não consigo focar em tudo ao mesmo tempo. Eu tento, mas eu não consigo,
sabe? Eu sei que, né, muitas pessoas têm essa rotina de oração e penitência, tudo bem. Eu tenho, gente, eu tento rezar bastante, eu tento fazer, né, minhas orações com destreza, mas tem coisas, gente, que infelizmente eu não consigo fazer, entendeu? Então, assim, por exemplo, agora, esses dias, eu não tô vivendo assim, o que a Maria quer fazer? Eu tô cuidando de outras pessoas. E isso é muito difícil, esse cuidar de outras pessoas, esse se dar um pouco, né, pelos outros. Porque essas coisas vão te levar a você não ter muito isso. E é isso que eu tô falando, sabe? Eu sinto que a minha vida é 90% outros e 10% eu. E aí eu tô sentindo falta disso, igual assim. Nesse acompanhamento, nesse discernimento vocacional de agora, que, gente, como eu disse, né, são grandes processos vocacionais que eu faço. E nesse processo de agora, a minha mãe não tá deixando eu ir lá. Tipo, ter contato com os jovens, com os religiosos. E o problema é o seguinte, eu tenho minhas questões para resolver lá. Entendeu? Então, assim, dúvidas, questionamentos. Eu tava até pensando, gente, porque assim, quando você encara a questão, né? Eu acho que é isso, eu tô encarando a questão de uma forma que eu acho que não é ideal. Mas que, gente, eu tô encarando, né? E eu tenho que encarar mesmo, então que eu encare do jeito mais real pra mim. Assim, sabe? Eu estou encarando o quê? Ah, ah, eu não tô sabendo falar. Que a vida, ela vai ser assim, tipo, eu não vou ter dinheiro. E como é que eu vou lidar com isso? E não no sentido, gente, de bobeira, sabe? Eu nunca fui essa pessoa apegada em bens materiais, mas igual, tem dia que me dá vontade de comer hambúrguer. E eu não vou poder comer hambúrguer, sabe? E se eu quiser, e se eu ficar com saudade de casa, querer voltar pra minha casa e eu tiver numa clausura? Como é que vai ser, entendeu? Como é que eu vou viver? É essa mesmo minha vocação? Sabe? Eu fico com esses questionamentos. E, gente, assim, por mais de coisa, me sinto doida pensando nisso, mas eu sei que é muito natural você ter dúvidas, né? Então, realmente, eu fico nisso. Eu sei que é natural e até saudável eu me questionar, porque depois não vai ter questionamento. Tipo assim, gente, depois que você discerniu sua vocação, está vivendo a vocação, você não vai ter como destrocar. Ah, não, agora eu não quero mais. Igual esse papo desse povo que é ex-padre, ex-freira, ex-sei lá o que. Você não é ex nada, porque o negócio é perpétuo. Você só, tipo assim... Ai, desculpa. Você só, tipo assim... como fala? Você só... Como diz, gente? Não sei o nome do trem pra eu falar com vocês. Mas é tipo assim, você só, tipo... aguardou um pouquinho no trem, entendeu? Não sei como dizer. Mas você só tá, tipo, enrolando. Porque a vocação você já tem, ou chama, já tem. E igual assim, tem aquele negócio dos religiosos infelizes. É sério, gente, eu vi isso outro dia, de que tem religiosos infelizes, religiosos que não seguem. Então tudo isso vai dando mais medo em mim, sabe? De eu ser uma religiosa assim, de eu não pregar a palavra de Deus, de eu não saber viver, de eu não ter temperança, de eu não ter modéstia, de eu não ter castidade, de eu não ter nada, sabe? E eu fico nisso, de ficar olhando assim, de ficar preocupada, sabe? E eu não tenho com quem conversar. E eu acho que eu tenho a coisa que eu não me olho nas lentes de Deus, sabe? Igual assim, Deus me fez esse chamado tão grande e eu não consigo me olhar nas lentes dele. Sinceramente, eu me sinto extremamente miserável, sabe? Aí quando eu vou fazer minha confissão, a minha vontade não é nem falar os meus pecados, é falar o que eu tô sentindo. Então falar assim, precisa de modéstia, precisa de castidade, precisa de virtude, precisa de tudo, entendeu?
Mas, gente, é sinceramente essa sensação, sabe? É uma sensação muito esquisita de que você não tá fazendo o suficiente. E realmente, talvez eu não esteja, mas não tem como eu fazer mais, entendeu? Por enquanto, infelizmente, não tem como. E, gente, assim, a minha mãe não é como algumas mães, né? Assim, a minha mãe não deixou de primeira, mas eu fui falando, fui convencendo. A minha mãe não é assim. Minha mãe, o não da minha mãe é o não dela. Se ela não quer, ela não quer. E ela não vai deixar. E muitas coisas aconteceram, sabe? Durante esse percurso todo. Eu soube de gente que foi falar da minha avó, que foi ver a madre, que sem me falar, sabe? Um monte de coisas, gente, que foram acontecendo na minha vida, na minha família, que foram me deixando muito nervosa, sabe? Eu fiquei assim, Jesus, mas é isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer pra mim? Sabe? Tô me sentindo humilhada, tô me sentindo com vergonha. Não tô com vontade nem de olhar na cara do padre, nem de olhar na cara da madre, nem olhar na cara de ninguém. Entendeu? Meu Deus, o que é isso? O que o Senhor quer da minha vida? E eu muito triste, gente. Tem mesmo, assim, sabe? Você vê as pessoas que você ama parecendo que estão cooperando pra você não querer estar ali, sabe? E aí é muito difícil, é muito triste. A solidão também, sabe? Que você sente. Porque não tem ninguém. Parece assim, gente, que os vocacionados, eles são super diretos. Eles estão tipo assim, é isso aqui. Mas toda vez que eu falo, é isso, eu quero ser religiosa, eu assumo no meu coraçãozinho, parece que a minha vida inteira vira dúvida. Eu fico com dúvida de tudo, sabe? Eu duvido até da cor que eu sou. É branco, é amarelo, é vermelho. Olha, tá vendo? Fica vermelho. É vermelho? Que? Então, assim, gente, é muito difícil, sabe? É muito difícil. E eu acho assim, passou da hora da gente começar a normalizar que é difícil, sabe? Eu acho assim, que é uma barbárie as pessoas terem tanta certeza. Eu não sei, gente, se eu sou ansiosa, que eu penso no futuro demais, mas eu fico assim, sabe? Meu Deus, e as coisas acontecendo, eu não podendo ir no convento que eu queria ir, e eu não podendo fazer as coisas que eu queria fazer, sabe? E lidar com as coisas. Né? Como eu disse, gente, eu tô cuidando muito das pessoas, e isso é muito bom, mas ao mesmo tempo eu queria estar tratando essas coisas porque eu tô parecendo que meu coração tá cheio de dúvida. E não tem onde eu despojar essas dúvidas, porque a pessoa que eu confiava, assim, que não era religioso, era minha madrinha, que eu tinha escolhido. Eu escolhi. É que, gente, tá vendo? Olha que pecado. Eu tô irritada, eu já quero desmadrinhar a pessoa. Eu não tô irritada, eu tô chateada, mas eu não vou desmadrinhar ninguém, tá? A pessoa que eu tinha escolhido, ela foi lá, fez um monte de coisa pelas minhas costas, sabendo de tudo que eu contava, sabe? Vendo tudo, todo o meu processo e tal. Então, assim, é muito complicado, gente, muito complicado. Assim, eu dou uma dica pra vocês aí, se vocês estão inseridos na vocação, não conta pras pessoas, mas de fato, assim, gente, não conta. Sai daí, Aika. Sai daí, pode sair, dona. Se vocês estão inserindo na vocação, não conta pra mim, sabe? Essa é a minha maior dica, assim, que eu posso dar, que eu posso dizer, assim, como você está vocacionando. Não conta para as pessoas. Porque isso vai ser um problema, sabe? Isso vai te dar um problema. Acima de tudo, porque muitas pessoas, elas não vão ter o olhar que você tem. O olhar que você quer que elas tenham, entendeu? Então, assim, muitas vezes você vai estar assim, mas eu vou ter uma família, mas eu não vou ter uma família, mas eu vou ter Deus. E aí você sabe as maravilhas da vocação que você está escolhendo, mas as outras pessoas não sabem, sabe? E muitas vezes a gente parece que está escolhendo sofrer para agradar e realizar o desejo das outras pessoas. E, infelizmente, você não vai realizar. Se a pessoa tem a vocação ao matrimônio, que ela se case, não você. Entendeu? Se a pessoa tem vocação religiosa, que ela
sabe? Vira esposa de Cristo. Não é porque você viu essa vocação, você acha bonita que você tem que virar também, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa tem vocação religiosa, eu acho que tem que ser uma coisa assim, muito de você se tocar também, que a sua vocação é diferentezinha, né? Principalmente assim. E é mais comum a gente ver sacerdotes, pelo menos aqui na minha cidade, é bem mais comum ter esses meninos que querem ser sacerdote, por exemplo. Por isso que eu tô falando, gente, os vocacionados têm muita certeza. Os meninos, eles têm uma certeza, assim, muito grande. Eu acho que a gente carrega mais dúvidas, né? E é realmente, de fato, eu carrego muitas dúvidas. E, assim, eu fiquei nessa de ficar pensando nas coisas. Só que, de fato, gente, não dá pra pensar demais, sabe? Porque, menina, não dá. O vídeo inteiro eu mexendo no meu nariz. Mas, sabe, eu queria ficar pensando, né? Decidindo mesmo, discernindo de uma forma mais bonita. Mas, sabe o que eu já percebi, gente? É que eu já sei o que eu quero. Só que o problema é pensar nas variáveis do futuro, entendeu? Esse é o grande problema. E não ter muito, assim, esse acompanhamento. Por isso que é tão importante vocês terem acompanhamento, viu, gente? Tá seguindo natação. Anda sempre o que vocês estiverem fazendo. Façam com muito cuidado e muita atenção pra discernir o trem, entendeu? Não ficar perambulando nas ideias. Discida. Com muito cuidado, muita atenção e muito respeito, porque talvez a vocação que você tinha tanta certeza, você nem tem tanta certeza assim, entendeu? Ou você tem medo do que vai acontecer depois, como eu. E tá parecendo a minha avó dormindo. E como é que eu vou fazer pra tampar minha avó dormindo? Não sei. Mas aí, gente, é isso, sabe? Eu rezo muito para que Deus tenha misericórdia e piedade das nossas situações, porque realmente os problemas são problemas, né? E eu acho, assim, que eu almejei muito ter uma vocação, falar de vocação, mas viver a vocação é muito diferente, porque quando você fala assim, ok, eu quero ser tal coisa. Você quer, então você vai ter que ver. Você vai ter que lidar, você vai ter que ter medo, você vai ter que se jogar no escuro onde você sabe que você não é digno de coisa nenhuma. Mas você tá lá. E acho que é isso. Acho que Deus também quer que a gente tenha coragem de se jogar, mesmo sabendo que você não tem nada pra oferecer, nada pra dar, entendeu? Então, é realmente um se jogar com os olhinhos fechados e segurando na mão de Deus, que vai dar certo. Olha, gente, eu fiz doce. Olha só que bonitinho. Lindo, né? Então, eu fiz. E eu faço, gente, assim, aí, ó, eu sou cozinheira. Eu já fiz várias vezes pra festa, essas coisas assim, sabe? Também. Eu gosto bastante. Hoje, gente, basicamente, vocês estão me vendo trabalhar, né? Porque eu quero me confessar. E para eu poder me confessar, eu tenho que trabalhar antes, né? Pra eu conseguir confessar. Ai, gente. Mas é tanto trabalho, tanta coisa que a gente tem que fazer, né? Graças a Deus, gente. Eu acho assim, a gente tem muita coisa pra fazer. É sinal que, né, que as coisas estão fluindo. Você tá conseguindo ter bastante comida, bastante coisa. Você tem que lavar muita vasilha, porque você tá comendo muito, então, né, Deus abençoe. Mas, gente, de fato, é meio complicado. É meio complicado. Mas, né, eu sempre penso isso, que Deus vai abençoando e a gente vai vivendo as nossas escolhas juntamente com Deus. E Santa Teresinha falava muito, né? Santa Teresinha, assim, gente, é a santa que me dá mais segurança. E ela dizia muito assim, Deus não planta no nosso coração um desejo que ele não vai realizar, sabe? Deus não planta no nosso coração um desejo que ele não vai realizar. E eu tenho esse desejo, eu tenho essa curiosidade, e às vezes eu fico assim, gente, mas será que eu não estou errando? Será que eu não estou indo para o caminho errado? Porque as probabilidades, as coisas não estão indo para esse lado.
será que não é Deus falando? Tal, e mostrando que não é esse caminho. Mas assim, gente, mesmo que não for esse caminho, Deus vai ter que me mostrar qual caminho que é. Então é se entregar à vontade de Deus, entendeu? Agora, vamos jogar o lixo na rua comigo? Vamos. O problema, gente, é que eu tô de short. Eu não vou jogar lixo em rua agora não, vou trocar de roupa. Porque eu vou ter que pegar uma roupa emprestada da minha avó, pra eu poder confessar. Porque, gente, infelizmente eu estou usando calça e camisetão. Ontem, na verdade, eu usei um short e um camisetão que é super legal, gente, que ele tem umas fendinhas e ele é longo assim. Eu amei. Por quê? Porque, gente, tá sol de rachar a cabeça. Então não tinha como eu ficar usando uma coisa muito assim, sabe? Mas enfim. Gente, eu tinha desinstalado o YouTube. Então, na realidade, vocês estão me vendo e eu tô vendo vocês também agora. De princípio, porque a gente tá no YouTube, ó, muito tempo. Fiquei sem o YouTube muito tempo, tá? Por quê? Porque assim, porque eu fico navegando nos Reels e, gente, eu prefiro o Instagram ao YouTube, porque o YouTube, ele não parece que ele não filtra os conteúdos que você gosta. Então aparece conteúdo de tudo quanto é tipo de coisa. E aí eu não gosto, sabe? Eu prefiro se filtrar esses conteúdos, as coisinhas que eu gosto. Eu prefiro. Aí eu gosto mais do Instagram nesse sentido. De filtrar os conteúdos, deixar os conteúdos que eu assisto, que eu sigo, né, como referência. Então o meu Instagram é só igreja. E o meu YouTube é meio aleatório, os reels, essas coisas assim. O canal, os vídeos não, mas aí eu assisto mais pelo computador, sabe? Por exemplo, assim, pregação de Natal e coisas assim. Eu tava vendo aquela meditação de Natal, eu não consegui ver tudo, porque eu tô sem meu computador. Enfim, gente, é uma luta, né? Mas, assim, aí geralmente música eu escuto no Spotify e tal. E aí, assim, vai indo assim, entendeu? Vai indo assim. Graças a Deus, a gente ainda tem, né? Vida, gente, haja vida, haja luz nessa vida. As coisas é difícil, né, gente? Assim, eu achava tudo tão fácil. Eu vi as pessoas e eu falava, eu tenho certeza que sou eu que complico ela. Eu acho que a nossa cabeça, né? Principalmente nós moças, a gente pensa demais, a gente acelera demais o processo, não devia acelerar, sabe? Eu acho que a gente devia ficar tranquila, calma. E a gente fica acelerando o processo, acelerando a vida, vendo a vida passar quase como se fosse uma corrida, não como uma vida, né? E acho que é isso, acho que a gente fica se comparando demais. E assim, eu vejo isso e eu sei, gente, muito bem que a gente não pode ficar comparando a caminhada com dos irmãos. Mas eu comparava, sabe? E aí, igual assim, teve um vocacionado, um menino que era vocacionado da vida religiosa, e hoje em dia ele voltou, ele namora e tal. E ele mexeu muito comigo, porque eu pensava, gente, será que eu vou voltar? E eu não posso voltar, não, de vergonha. Eu ficava com vergonha de pensar nisso. Porque, assim, que desistência, né? Mas, assim, vendo algumas coisas, eu percebi que é muito comum, né? Que as pessoas, mesmo depois de serem lindas e tal, e vocacionadas a irem, passarem anos lá, elas voltam, né? E tal. Mas, gente, sei lá, eu acho que eu sou bem ruimzinha comigo mesmo. Quando eu ia voltar, vocação matrimonial. Pelo menos eu ficaria por lá, entendeu? Eu não voltaria pra minha cidade. Mas isso é porque eu não sei me humilhar, né? Eu não sei me humilhar no sentido do meu quê de humilhação ser ele. Entendeu? E não que ele seja humilhado, gente. Não, todo respeito por ele, eu acho ele muito bom, muito corajoso, muito religioso mesmo, né? Tendo discernido que não era a vocação dele ali, ele vive assim, a vocação de uma forma muito bonita e tal. Mas ainda assim, gente, eu não
eu não sei se eu conseguiria, porque não só por isso, mas porque eu já tô vivendo uma luta tão grande, sabe, gente, pra poder ir e chegar lá e ver que não é aquilo, nossa, eu ia morrer. Sabe, assim, sinceramente, gente, a sensação é que eu ia morrer. Mas não ia morrer nada, não. E sim, né, gente? Tendo uma oportunidade de emprego lá, eu ficaria por lá mesmo. Entendeu? Tipo assim, trabalharia com as irmãs, se não fosse minha vocação. Mas tá vendo, gente? Eu já tô pensando se não for a minha vocação. Entendeu? Eu vou assim, eu vou pensando nas piores coisas que podem me acontecer. E eu esqueço de pensar que pode ser maravilhoso, que eu posso chegar e me sentir em casa. Que é o que eu tava pensando no início, o que fez eu ficar tão feliz, tão animada. Então, o negócio aqui, gente, é voltar pro pensamento do início, entendeu? É voltar pro eu posso, eu viverei e eu serei. E viver mesmo, e ser mesmo, sabe? Essa pessoa que foca em você e foca no que você quer pra sua vida. Não pode ficar focando no que os outros querem, porque o que os outros querem são escolhas dos outros, não suas. Então, assim, cabe escolher o que eu quero escolher de fato, não o que os outros querem escolher pra mim. E fica aí a dica pra vocês. E como vocês podem perceber, gente, eu estou uma Maria muito mais animada ultimamente do que eu estive antes. Porque realmente, mesmo com todas essas dúvidas, todas essas questões, eu sei que o amor de Deus é muito maior e o que Ele tem pra mim, Ele vai cumprir. Então, relaxe o coração, acalma o coração. Se vocês assistirem os meus outros vídeos, vocês vão ver que meu coração estava muito agitado e hoje eu descobri. Hoje não, faz tempo, mas eu demorei a gravar, né? Faz tempo que eu descobri que servindo, trabalhando e amando, eu também amo a Deus. Inclusive, gente, não achem que eu só trabalho, porque agora eu vou sentar pra tomar meu cafezinho e provavelmente eu vou ficar mais de boa até eu começar a me arrumar pra poder ir confessar, ir pra casa e trabalhar e fazer as coisas, tá bom? Beijão!